Olá pessoal, aqui é a Luciana e como combinado eu vou falar um pouco mais sobre o que é a logoterapia, quem foi Viktor Frankl, que eu disse que merecia um vídeo, né? Então assim, o que é a logoterapia? A logoterapia é a terapia da busca de sentido, né? Ou seja, é uma terapia centrada na realização de sentido. Eu entrei em contato com o Viktor Frankl e com a logoterapia com este livro, que acho que a maioria das pessoas, né, acaba entrando em contato a partir desse livro. Então, a primeira leitura desse livro foi em 2010, depois eu participei de alguns eventos, curso, workshop, oficina, congresso, e agora eu comecei a minha especialização em análise existencial e logoterapia pela Sobral, que me dá mais confiança e mais segurança e mais vontade de compartilhar essas informações que me são muito úteis para a vida, não só para o atendimento clínico, mas para a vida de maneira geral. E aí compartilhar um pouco disso com vocês também. Então, o Viktor Frankl, como eu já disse, né, ele era médico, psiquiatra e neurologista judeu, que sobrevivente a 4 campos de concentração, mas a logoterapia ela não nasce nos campos de concentração. Nos campos de concentração ele confirma algumas das teorias que ele já tinha antes de ir para os campos. E além de sobreviver, né, a esses 4 campos, Viktor Frankl também, aos 13, ele viveu as consequências da Primeira Guerra Mundial junto à sua família. Então ele já tinha, né, alguma outra experiência também difícil. Então os campos de concentração não foi o primeiro, mas muito provavelmente foi o mais difícil. Então, assim, Viktor Frankl tem esse livro, né, O que não está escrito nos meus livros, que foi um livro publicado em comemoração aos 90 anos de Viktor Frankl. E aqui ele conta um pouco mais da história dele. E uma das coisas que ele diz é que a logoterapia, ela nasce com o pai e com a mãe, nasce na família, né? Então, a mãe muito amorosa, o pai muito exigente. E com 13 anos, né, ele já se questiona sobre o sentido da vida. Com 16 anos ele apresenta, né, numa palestra falando do sentido da vida. No ensino médio ele se corresponde com Freud por meio de cartas, né, na época não era né, o tipo de comunicação que se tinha. Então ele era muito curioso e muito questionador, né, a respeito da vida, do sentido da vida, sobre a nossa responsabilidade pela vida desde muito jovem, né? Ele escreveu, né, 39 livros, que foi publicado, foi traduzido para 38 idiomas. Só que uma das coisas que ele coloca que eu acho bem legal, né, que a gente fala da logoterapia é vida e obra, né? É a obra, a logoterapia, mas também a vida de Viktor Frankl. E aqui ele fala uma coisa bem legal, uma das, né? Escrever um livro não é uma grande coisa. Saber viver é muito mais. E ainda mais é escrever um livro que ensine a viver. Isso é uma coisa que a logoterapia faz bastante. Ela coloca a gente em contato com a nossa própria vida, com a nossa própria história, com as nossas atitudes. Então, e continuando aqui, mas o máximo é viver uma vida sobre a qual se possa escrever um livro, né? Então eu acho que isso também é uma coisa interessante, né, pra gente, assim, o que nós estamos fazendo com a nossa própria história, se a gente olhar para trás, né, do que é que a gente quer se lembrar, o que eu aprendi com a vida, o que eu devolvo para a vida, para as pessoas, o que eu deixo de contribuição, né, o que eu multiplico, principalmente agora, nesse período aí de quarentena, como é que eu cuido da minha higiene mental, né? Né, se eu deixo as coisas melhores do que elas estão, ou coisas piores, que tipo de informação que eu passo adiante, né? Como é que eu cuido, né, de mim, né? Quais são os legados que eu deixo, enfim, o que eu quero escrever a respeito da minha história. E uma das coisas que ele coloca aqui também nesse livro, e aí tem a ver com aquele primeiro vídeo que eu publiquei, primeiro vídeo que eu coloquei aqui, que depois dos campos de concentração, ele passou a valorizar muito mais a qualidade do tempo. Então, ele investir o tempo dele nas coisas que são essenciais. Então, pra gente agora também, no que é que a gente pode, né, pensando que tempo é vida, né, então como é que a gente está cuidando do nosso próprio tempo, da nossa própria vida. E aí, falando da logoterapia, né, é a terapia centrada no sentido, né, e aqui neste livro a gente vai poder ter muito mais informações. Logos vem do grego, que significa sentido.
E quando a gente fala do sentido, não é uma coisa abstrata, o sentido ele é realizado no mundo e ele é concreto, né? E ele difere de pessoa para pessoa. Então não é o terapeuta que vai te dar o sentido, não é ninguém que vai te falar, olha, você precisa fazer isso, isso é o que vai te dar sentido. Não. Isso é algo que a gente descobre, cada um descobre na vida, na sua própria história. Ele até dá um exemplo assim, né? Porque não é uma coisa abstrata, então qual é o sentido da vida, qual é a melhor coisa para se fazer na vida? Ele até compara com um jogador de xadrez. Não dá pra gente perguntar para um jogador de xadrez qual é a melhor jogada, porque ela depende do contexto, ela depende do jogador. Então, quando a gente fala de sentido na vida, ele é contextual. Então, em cada momento, eu sou convidado a responder de uma maneira diferente, a responder de uma melhor maneira para cada uma das situações da vida, né? Então, ela é contextual, ela é dinâmica e ela é muito pessoal. Não dá para eu copiar de ninguém. Aquilo que é importante que dá sentido para um, não é aquilo que dá sentido para o outro. Então, nesse ponto, quanto mais a gente conhecer da gente e respeitar aquilo que é nosso, da nossa essência, melhor, porque daí você realiza o seu próprio sentido e não, fazer igual do outro ou acreditar naquilo que falaram que você precisa fazer. Não, é você que vai descobrir. E aí, então, ele fala, né, que o sentido ele é descoberto no mundo, não é lá dentro. Então, quais são as 3 maneiras que a gente pode realizar sentido para a logoterapia? A primeira delas é criando um trabalho ou praticando um ato, né? Então é aquilo que eu faço de concreto, é aquilo que eu deixo, que eu entrego para alguém, né? Para algo, para o mundo. O segundo é experimentando algo ou encontrando alguém. Então aqui entra os valores de relação, né? Como é que eu me relaciono, né? Nas relações afetivas, né? O que eu melhoro no outro, o que o outro melhora em mim, como eu vivo esse campo relacional. E o terceiro é a atitude frente ao sofrimento, que isso é uma das coisas que ele fez e muito bem, que é transformar uma tragédia num triunfo, converter o sofrimento numa conquista humana. O que não quer dizer que a gente não vá sofrer, porque todo mundo sofre, o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Mas como é que atitude a gente pode tomar frente a esse sofrimento e qual é o sentido que eu dou? O que eu posso crescer a partir desse sofrimento? A gente não precisa de sofrimento para encontrar sentido, mas a gente pode encontrar sentido até mesmo no sofrimento. E aí, para fechar, uma das coisas que ele coloca neste livro, Em Busca de Sentido, porque se a gente for olhar, dá para falar do livro inteiro aqui. Então é assim, né? Quando a gente não é capaz, quando não somos capazes de mudar uma situação, e aí ele coloca, né? Podemos pensar numa doença, por exemplo, incurável, alguma coisa assim. Nós somos desafiados a mudar nós próprios. Então, assim, em termos de logoterapia, de aprendizagem, é que cada um é responsável pela própria vida, né? Então, a gente tem a liberdade de atitude, a gente não é livre ninguém é livre do contexto, tem culturas que são mais rígidas, tem situações mais complexas, mas a gente é livre e a liberdade, ela caminha sempre junto com a responsabilidade. A gente não é livre para fazer o que quiser, mas a gente tem uma liberdade sim de tomar atitude frente a algo com responsabilidade. Que isso é uma das coisas que ele coloca lá atrás, quando ele tinha 15 anos, quando ele falava do sentido da vida, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Então é isso, resumidamente, tem muito vídeo, tem muito material disponível na internet, tem entrevistas que estão disponíveis no YouTube que a gente pode assistir aí com o próprio Viktor Frankl. Então, para quem não conhece, vale muito a pena saber um pouco mais. O livro ensina muito pra gente, né? Você começa a ver, tem um monte de coisa aí que a gente pode aplicar. Mas a mensagem de hoje era essa, né? Quais são as minhas atitudes, né? Que história eu vou querer escrever da minha vida, né? O que eu quero olhar para trás e sentir que valeu a pena, que sentido eu vou dando para as pequenas e para as grandes coisas e como é que eu vou me realizando, né? O que eu tô fazendo com tudo isso que a vida me dá. Ok? Então era isso para o vídeo de hoje. Espero novamente que tenha sido útil. E, novamente, eu vou tentando produzir algumas coisas entre atendimento e outro, né? Eu tô estudando mais a fundo a logoterapia, então cada vez me dá mais vontade de compartilhar, porque eu acho que ela é útil para muita gente, não para todo mundo, claro, porque também não é uma panaceia que vai servir para todos, mas que seja útil para quem achar que é, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, espero que todos estejam bem, tenham todo mundo ótimos dias e uma ótima semana. Um abraço e até mais.